Olá, bem-vindos a mais um Bíblia Toda. Estamos agora começando a semana 22, 22ª semana, falando ainda sobre o livro de Salmos. Desta vez, Salmos de 58 até 78. Hoje vamos terminar o que é o primeiro livro da partição de Salmos em 5 livros, como vocês sabem. Aliás, o segundo livro, né? Nós já fizemos aqui o livro 1, do 1 ao 41. Esse livro 2 de Salmos vai até os 72. Como a semana vai até os 78, vamos terminar aqui essa segunda parte do livro de Salmos. Muito bem. Salmo 58. Salmo 58 é um salmo interessante porque ele tem uma correlação muito grande com nossos dias de hoje aqui. É um salmo de Davi chamado imprecatório. Não pense aí nos precatórios, não. Pense no imprecatório como alguém que está falando mal, amaldiçoando, imprecando, lançando maldição ou desgraça. Tem, inclusive, muita gente que pensa que é uma razão até para tirar esse salmo aí, não colocar ele muito em circulação, porque é estranho, né? Um salmo que você está pedindo maldição sobre os seus inimigos. O negócio parece não muito politicamente correto. Agora, é uma expressão da sua alma, é uma expressão do seu momento. A hora em que você está tão cansado da injustiça, a hora que você está tão sobrecarregado pelo peso de acusações infundadas, que você quer que todo mundo exploda. Então, Davi mostra essa humanidade nesse momento aqui, lançando maldição, desgraça sobre os seus inimigos. O contexto aqui, por isso que eu falei que tem muito a ver com o nosso contexto, não é apenas de uma perseguição individual. Davi está naquele momento fugindo de Saul. Então lembre-se, ele era um herói nacional, ele era o grande vitorioso contra Golias dos filisteus, ele era amado por todo o povo. Saul começa a ficar com inveja dele pelo sucesso dele. Veja como isso acontece tanto hoje nos nossos governantes, né? Tem lá um no poder, aí aparece outro começando a aparecer com força e falando, não, esse cara aqui tem que tirar, porque senão ele pode me impedir, fazer sombra. Ou então alguém quer colocar um novo no poder e começa a preparar e a tirar o poder do outro. Então, essas brigas de bastidores, essas acusações, essas injustiças pessoais que qualquer um que está numa vida pública leva. Aqui acontecia com Davi. Então, nesse momento, ele tinha Abner, que era o chefe do exército de Saul, perseguindo-o tenazmente, buscando prendê-lo, de todas as maneiras encurralar. Já vimos aqui tantos salmos de Davi clamando a Deus livramento, pedindo misericórdia. Ele foi liberto e livre de tantas vezes, vamos ver mais umas vezes aqui nos salmos dessa semana. Então ele fala aqui nesse Salmo 58, recriminando Abner, o chefe do exército. Mas ele também tinha uma pendência com o sistema judiciário de Israel. Ele tinha sido declarado um traidor. Ele tinha sido colocado como um inimigo público. Então, o comentarista descreve esse salmo como escrito depois que Saul usou a força da lei para enquadrar Davi como traidor. Então, ele está sendo acusado pelo sistema. Ele está sendo acusado pelo Supremo, pelos juízes daquele momento, que estão falando que ele não é aquilo que ele era. Então ele se levanta aqui e usa frases complicadas. Olha só, no versículo 4 ele fala, tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como uma víbora surda que tem tapados os seus ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamentos. Então ele usa aqui uma expressão assim, uma cobra, que naquele tempo tinha lá o encantador que fazia para que ela não picasse, né? Essas cobras, elas têm veneno e elas são surdas, ninguém consegue segurar. Elas fazem, elas picam, elas mordem quando elas querem. E aí então ele pede a Deus para que Deus quebre-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Pedindo para Deus esmurrar esse povo. E aí, no versículo 7, sumam-se como águas que se escoam. Se armarem as suas flechas, fiquem estas feitas em pedaços. Como a lesma que se derrete, assim se vão. Como o aborto de uma mulher, nunca vejam o sol.
Estava angustiado, nosso amigo Davi. Eu sei que você também pode estar em momentos de profunda irritação e indignação contra flagrantes injustiças, contra esquemas armados contra você ou aqueles que você conhece. Você tem a Deus a quem reclamar, né? Você tem a Deus a quem buscar, você tem a quem pedir. E ele está aqui clamando nesse momento. E ele termina sempre dizendo: o justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Então ele está colocando justiça de Deus quando falha a justiça dos homens. Veja que salmo tão universal, né? Falando dessa razão, dessa forma humana de pressionar, de perseguir, de humilhar e também de reagir. É interessante até um negócio aqui que esse salmo eu estava lendo, ele é usado pelos judeus. Você sabe que os salmos são recitados em muitas situações da vida comum, né? Os judeus têm todo um processo de leitura e resta dos salmos, porque é um louvor, é uma adoração, então tem nas cerimônias quais são os salmos são cantados, no dia a dia. A mesma coisa a Igreja Católica usava, a Igreja Ortodoxa, então existe toda uma liturgia em cima desses salmos. E esse aqui, o Salmo 58, é recomendado quando você encontrar um cachorro raivoso, um cão raivoso. Recita o Salmo 58. Isso é coisa lá dos judeus, né? Canta esse salmo aqui para que você não seja mordido por um cão raivoso. Muito bem. Salmo 59. Salmo 59 continua nessa mesma linha de Davi suplicando a Deus que o livre, protestando a sua inocência. E aqui, então, é um salmo do livramento de Deus, quando Saul enviava soldados para prender o Davi na casa dele. Ele é avisado, ele escapa da casa pela janela. Então, ele está no momento em que ele quase foi pego. E ele escreve aqui, então: livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade. Salva-me dos homens sanguinários, pois eles que armam ciladas à minha alma. Eles tinham feito uma cilada para quando Davi voltasse para casa, prendê-lo. Ele teve que escapar pela janela ali. Então você vê, são situações de vida que estão retratadas aqui por Davi na história dele, mas que também está na nossa história aqui. Salmos clamando súplica a Deus para que livre das ciladas armadas por seus inimigos. O Salmo 60 é também interessante aqui, porque ele é escrito como um salmo de ação de graças, né? Quando Davi enviou Joabe a guerrear no Vale do Sal. Isso aqui, lá em 2 Samuel 8, 13 e 14, conta essa história que nós já estudamos aqui. Várias vitórias de Davi contra os seus inimigos. Então ele vai descrevendo como Davi, quando se fortaleceu como rei, cresceu. E uma dessas guerras foi nesse lugar aqui, Vale do Sal, que é a região lá do Mar Morto, né, lá para baixo, contra os edomitas. Então, ele luta contra os sírios e ele toma Edom. E aqui, então, ele faz essa referência, né, no Salmo: Moabe é minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei meu sapato, sobre a Filistia jubilarei. Ou seja, estou conquistando o meu entorno. A Filistia, na faixa de Gaza, onde é hoje, Edom lá no sul, Moabe no centro-norte. Então, Israel crescendo, Davi tendo as suas vitórias, e ele então dá aqui ação de graça a Deus, porque ele tem abalado a terra, fendido os seus inimigos, e fizeste ver ao teu povo duras coisas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Mas Deus disse na sua santidade: eu me regozijarei, repartirei a Siquém, medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim a força da minha cabeça, Judá é o meu legislador. Então ele está reafirmando aqui a extensão territorial de Israel, o crescimento de Israel contra os seus inimigos. Vou aqui voltar ao versículo 1. Ouve, ó Deus, volta-te para nós. A expressão de clamor e de confiança em Deus. Muito bem, Salmo 61. Mais um salmo escrito com Davi fugindo.
fugindo de Saul. Então ele começa o versículo 1, ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Pense aqui um pouquinho como estava Davi, né? Ele era o pastorzinho de ovelhas, o menorzinho da casa dele, pretensão zero de qualquer coisa, saindo da adolescência para a juventude. Aí aparece Samuel, unge ele rei. Negócio assim, que palavra tremenda. Só que, só confusão. E depois que ele é ungido rei, os irmãos perseguem a ele. Aí ele cai nas graças de Saul, o rei então, né? Que era o que lhe ia suceder. Mas Saul gosta dele, ele toca a harpa, ele ganha do Golias. Então ele tem um momento de livre trânsito no palácio. Ele casa com a filha do rei, que é Mical. E aí então começa os ciúmes, começa então os medos, e o Saul, perturbado em seu espírito, começa a perseguir, e Mical defende, Jonatas defende, mas o Saul está determinado a matar o Davi. Então começa a fase em que ele tem que fugir, ele tem que morar nas cavernas, ele tem que ir para o lado dos filisteus, ele tem que trair a própria nação. Então, momentos de angústia, momentos de dificuldade. Fica lembrando lá, puxa vida, eu fui ungido rei, estou pagando esse preço aqui, né? E ele fala, tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Davi mantém a esperança de que tudo isso ia acabar bem. Cantarei salmos ao teu nome perpetuamente para pagar os meus votos de dia em dia. Ou seja, estou aqui clamando e fazendo voto para poder dar certo. Vou pagar, vou adorar, coisa que, aliás, ele fez. Salmo 61. No Salmo 62, esse aqui é interessante, o Davi aqui fala da alma, né? A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Alma é uma palavra muito, muito citada no livro de Salmos. Até porque a alma está associada aos sentimentos. Então, quando você fala de música, de emoções, mexendo na alma, a música fala com o cérebro, fala com a mente, mas ela fala com a alma, quando ela transforma e transmite um sentimento, uma sensação ambiente. Também fala com o corpo, quando ela tem o ritmo, né? Quando ela tem a batida. Então, salmos expressam sentimentos de alma. E aqui, então, ele fala da alma dele. E fala de quem Deus é. A minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é minha rocha e a minha salvação, é minha defesa. Não serei abalado. Em hora de dificuldade, em hora de sacudir o barco, em hora que os pensamentos estão confusos, a sua alma descansa em Deus. Corpo cansado, alma descansada. Esse salmo aqui, ele trata bastante sobre esses assuntos. Ele fala também aqui um versículo que é, para mim, muito interessante, mas e também muito famoso, sobre as riquezas. Olha o que ele fala no versículo 9. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, ou seja, eles têm querendo, eles ficam sonhando, eles querem aparecer, eles querem aparentar o que eles não são. Homens pobres de classe baixa, eles gostam de ostentar. Por quê? Para fingir que é rico, né? Gosta de se estar naquele lugar do rico. Então, os homens de classe baixa são vaidosos. E os homens de ordem elevada são mentira. Olha só isso. Ele tem a consciência de que quem está lá em cima, classe alta, com toda aquela aparência de riqueza, aquilo é ilusão. É uma mentira. Não alimenta. Você não vai ser feliz quando você tiver muito dinheiro. E você não é infeliz porque você tem pouco dinheiro. Então ele fala, pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. E aí vem o versículo 10. Não confieis na opressão, nem vos devaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Que recomendação maravilhosa para nós. Se você pode aumentar sua riqueza, faça-o, cresça, enriqueça, prospere, mas não ponha na riqueza o seu coração, porque a riqueza é mentira e a pobreza é vaidade. Quanta lição aqui nesse negócio, né? E ele, versículo 11, então, cita uma expressão hebraica muito famosa, o jeito hebreu de
de afirmar coisas, usado muito em Salomão nos Provérbios. Ele fala assim: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir. Quando você vai no literal aqui e fala, bom, como assim? Disse uma vez, ouvi 2? Ele está dizendo aqui, isso é importante, isso tem que ser enfatizado. É um modo hebraico de ênfase. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Você não tem poder? Não tem problema, não é para ter mesmo. Você tem poder? Tem problema, porque você não tem. Você acha que tem, mas o poder pertence a Deus. Isso um rei falando, entendendo o momento de pobreza e riqueza, de desonra e glória, de anonimicidade, né? Anonimato. De anonimato e fama. Em todas as situações, você tem consciência. O poder pertence a Deus e ele retribuirá a cada um segundo a sua obra. Esse é o nosso Salmo 62. 63, outro Salmo de Davi. Aqui, ele foi composto quando ele estava fugindo no deserto da Judéia. Na nossa Bíblia aqui, protestante, evangélica, não tem essa descrição. Na Bíblia católica e com certeza nos hebraicos também, o primeiro versículo de cada salmo diz onde ele foi feito, como ele foi feito, para quem ele foi feito, se é para o cantor-mor, se é para a congregação. E aqui fala, Salmo de Davi, escrito no deserto da Judéia. Então ele coloca aqui o momento do salmo, ele está fugindo. Ele está fugindo, não se sabe se de Saul ou de Absalão, eu acho que é de Absalão, mas ele está em um momento também de transição. Ele já estava, porque né, você dá a entender aqui que ele está numa situação boa e que ele tem que escapar dela. Ele fala aqui, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, minha alma se fartará. Então ele está dizendo, está difícil aqui agora, estou aqui no deserto, estou aqui morando na tenda, estou aqui na barraquinha, mas eu volto para a cama um dia e eu vou lembrar de ti. Porque dá a entender que ele já estava e saiu, que foi o caso, por exemplo, da rebelião de seu filho Absalão. Então, esse Salmo 63, ele é considerado a essência dos salmos. Um salmo que retrata o espírito com que os salmos são cantados. Falando bem de Deus, dizendo que vai buscar a Deus, na dependência de Deus e clamando misericórdia a Deus. Esse salmo é muito cantado em muitas músicas, muitos autores, inclusive música clássica. Estava até ouvindo aqui o Dvorak, que é um compositor tcheco, ele escreveu várias coisas sobre salmos bíblicos ou canções bíblicas. Esse salmo está lá. Até pensei em colocar um pedacinho aqui, mas se eu ouvir música clássica em tcheco, talvez não calibrasse aí com o seu gosto musical, né? Mas muita canção em cima do Salmo 33. Para você ter ideia, a igreja nos anos 400, ou seja, já igreja oficial, já Império Romano Cristão, né? Ela adota este salmo, o Salmo 63, como um salmo que devia ser cantado todas as manhãs de domingo. Primeiro salmo. E João Crisóstomo, que é um líder cristão daquela época, um teólogo e um escritor cristão, ele declara que os pais da igreja diziam que o Salmo 63 devia ser entoado toda manhã. Começar de manhãzinha, Salmo 63. Várias ordens católicas seguem isso até hoje, por conta desse contexto aqui, que mostra a nossa dependência, a nossa necessidade, assim como Davi fugindo no deserto, lembrando de Deus. Bom, estão agrupados pelos momentos de vida, né? O Salmo 64 vai na mesma direção. É a súplica a Deus por sua vida. Davi está pedindo por a vida dele, para que Deus guarde, para que Deus proteja. Sabe que os judeus, os teólogos judeus rabinos, quando eles interpretam os salmos, eles também fazem uma interpretação apocalíptica ou escatológica, né? E ele coloca esse salmo aqui como uma referência a Daniel. Obviamente, Davi, assim como nós vemos que faz referência a Jesus, profeticamente, o judeu fala profeticamente, ele está falando aqui de Daniel, que é um descendente de Davi e passou por essas mesmas tribulações. Bom, Salmo 64. Vamos mudar um pouquinho o tom aqui
Salmo 65 é um salmo que fala de louvor e ações de graças. Esse salmo está falando da gratidão do povo por uma boa colheita, um momento em que a agricultura vai bem e que então tem prosperidade. Imagina economias agrícolas. O Brasil tem grande influência da economia agrícola, né? Na sua economia geral. A safra é boa, todo mundo é feliz, todo mundo está rico, todo mundo está contente. Então, ele está louvando a Deus aqui por aquilo que ele fez. Ele fala aqui para o final: tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhes dás o trigo quando assim a tens preparada. Tu enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura. Tu a amoleces com a muita chuva. Tu abençoas suas novidades. Tu coroas o ano da tua bondade, as suas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto. E os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos. E os vales vestem-se de trigo. Por isso eles se regozijam e cantam. Ou seja, boa colheita, boa safra, gado crescendo, pecuária, agricultura, riqueza. Então você está feliz. O interessante aqui desse salmo é o versículo 1. Eu fui ver lá um pouquinho no hebraico também para entender melhor esse versículo, né? Porque aqui ele fala assim: a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Momento de regozijo, momento de ações de graça. Mas quando ele fala do louvor, da adoração, do terrilá, que é a palavra hebraica para esses louvores a Deus, ele fala: a ti, ó Deus, espera o louvor. E essa palavra espera é silêncio, dumiá. Então, quando você olha algumas traduções, você diz que o silêncio te louva. Todas as maneiras de louvar a Deus, inclusive o louvor, que traduções foram louvor aguarda, né? A ti, ó Deus, aguarda o louvor, ou seja, Deus está esperando a hora de falar de ti. Mas as traduções mais fiéis falam que não, que o próprio silêncio é o louvor. O dumiá, o silêncio, é o seu louvor. Momentos em que você está tão agradecido que você nem fala nada. É tanta bênção que o seu silêncio é adoração. O seu silêncio é honra. O seu silêncio é uma explosão de grito. Outros lugares falam bradando, né? Bradando aqui, como nós vamos ver no Salmo 66. Louvai a Deus com brados de júbilo. Aqui fala, louvai a Deus com o silêncio. Todas as maneiras de louvar a Deus. Então aprenda isso. Deus não está só de um jeito. Deus não é só de uma maneira. O estilo de adoração não é só um estilo e não o outro. Você adora a Deus no silêncio, você adora em Deus no grande júbilo, no barulho, que é o Salmo 66. Vamos para ele aqui, Salmo de louvor. Esse salmo foi escrito provavelmente celebrando a volta dos exilados. Um momento de alegria quando o povo que estava longe chega para perto. Volta a nação de Israel. E ele é um salmo longo aqui, né? Tem algumas coisas interessantes, nem tão bíblicas aqui, que eu duvido que você saiba, né? Eu pesquisei aqui, vou te mostrar hoje aqui. Mas ele fala, cantar a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Aqui é barulhento, nada silencioso. Quão terrível és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti os teus inimigos. E aí, aqui, no versículo 5, ele fala assim, vinde e vede as obras de Deus. É terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Quando você vai no versículo 15, aliás, no 16, vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus. Então, o 5 fala, vinde e vede as obras de Deus. E o 16 diz, vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus. Eu estava pensando em fazer uma pergunta aqui, mas a pergunta é meio complicada para você discutir ou pesquisar. Se você quiser pesquisar, você pode dar um pause agora aí, né? E vai perguntar, onde esses dois versículos, Salmo 66, 5, que fala, vinde e vede, e o Salmo 66, 16, que fala, vinde e ouvi, são citados. E a dica é, nada a ver com a Bíblia, bem mais para frente. Bem mais para frente. E tem a ver com tecnologia.
Quer pesquisar aí? Vamos ver se você consegue. Onde aparece essa história aqui do Salmo 66, 5 e 16. Muito bem. Você que esperou e já tem a resposta, vamos ver se acertou aí. Bota nos comentários, né? Vamos descobrir aqui quem, antes de eu dar a resposta, já sabia aí qual que é ela, qual que é o segredo por trás desses versículos aqui. Em 1844, nas câmeras da Suprema Corte Americana, aconteceu um fato tecnológico incrível. Pela primeira vez, uma invenção que transmitia as palavras de um lugar para o outro. Você conseguia pegar o que alguém falava aqui e levar para lá. Não estou falando do telefone, estou falando do telégrafo. Samuel Morse, o inventor do telégrafo e do famoso código Morse, aqueles traços e pontinhos que você vai clicando, bipando, e sai aquela mensagem, aquele som que o outro lá ouve ou lê e interpreta, e a mensagem de um lugar chega no outro. Ele criou um outro alfabeto, o código Morse, famoso SOS, né, que é o 3 tracinhos, 3 pontinhos, 3 tracinhos, né? Aliás, 3 pontinhos, 3 tracinhos e 3 pontinhos. SOS, Save Our Ship, é o sinal de, por favor, nos salve. Aqui, o Samuel Morse manda sua primeira mensagem. E a mensagem que ele envia, uma mensagem de 19 letras, para o seu assistente, Albert Vail, que estava em Baltimore, né? Ele manda lá de Washington para Baltimore. Então, ele manda ali o Salmo 66, 5. Vinde e ouvi. E o Albert, ele responde com o Salmo 66, 16. Venha e veja o que Deus tem feito por nós. Usando aqui o Salmo para usar esse negócio. Vem aqui, você ouviu? Veja. E vai e volta. Mensagem. Muito bem. Nesse Salmo 66, é isso. Vamos para o Salmo 67. Você vai ver mais para frente a segunda parte dessa semana, semana 22. Voltamos logo.